Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. A história de Isabel Ferreira, 1861. O bordado deslizava entre os dedos de Isabel de Souza Ferreira como uma oração silenciosa, cada ponto uma pequena promessa de obediência que ela havia aprendido a fazer desde menina. O solar dos Ferreira ecoava com o murmúrio das criadas preparando o almoço, mas seus ouvidos estavam sintonizados no ritmo da chuva que tamborilava nas vidraças da sala de costura. Aos 26 anos, Isabel era considerada um prodígio de virtude na sociedade lisboeta. Seus cabelos castanhos, sempre presos em um coque impecável, enquadravam um rosto de traços delicados que jamais demonstrava descontentamento. Suas mãos, alvas como porcelana, nunca conheceram outro trabalho além do bordado e das páginas dos livros de orações. A porta se abriu com a descrição característica de Dona Teodora, sua madrasta, que trazia consigo o aroma de água de colônia francesa e o sussurro das saias de seda. "Minha querida Isabel", disse ela, acomodando-se na poltrona ao lado, "Dom Francisco virá esta tarde para discutir os últimos detalhes do matrimônio." O coração de Isabel deu um pequeno sobressalto. Dom Francisco de Bragança e Melo, conde de sangue nobre e posses consideráveis, era o noivo que lhe havia sido escolhido há 2 anos. Um homem distinto de 40 anos, que a tratava com a cortesia devida a uma dama, mas cujos olhos nunca pareciam realmente vê-la. "Sim, madame", respondeu Isabel, mantendo os olhos fixos no bordado. "Estarei pronta para recebê-lo." Dona Teodora estudou o perfil da enteada com atenção. Havia algo na quietude de Isabel que a inquietava, uma serenidade demasiado profunda para uma noiva há poucos meses do casamento. "Lembre-se, querida, que este é um enlace muito vantajoso para nossa família. Seu pai, que Deus o tenha, ficaria orgulhoso." A menção ao pai fez Isabel erguer os olhos. Dom Manuel Ferreira havia sido um homem gentil que a ensinara a ler e escrever quando isso ainda era raro para as filhas da burguesia. Ele costumava dizer que uma mente educada era o único dote verdadeiro que uma mulher poderia possuir. "Ele ficaria orgulhoso de me ver feliz", disse Isabel, com uma firmeza suave que fez Dona Teodora franzir o senho. "A felicidade, minha cara, é um luxo que poucas mulheres podem se permitir. A segurança e o respeito social são bens muito mais duradouros." Isabel retornou ao bordado, mas suas mãos tremeram imperceptivelmente. Porque então, quando pensava em Dom Francisco, sentia apenas um vazio gelado, onde deveria habitar a expectativa. À tarde, quando o conde chegou pontualmente às 3 horas, Isabel o recebeu na sala principal. Ele beijou sua mão com a elegância que caracterizava todos os seus gestos, e ela observou mais uma vez como seus olhos pareciam calcular algo quando a olhavam. "Minha cara Isabel", disse ele, acomodando-se na poltrona de veludo bordô, "trouxe os convites para que examine a grafia. Acredito que ficaram à altura da ocasião." Enquanto ela examinava os cartões dourados, Dom Francisco contou sobre os preparativos da cerimônia, sobre os convidados ilustres que haviam confirmado presença, sobre a viagem de núpcias que fariam ao Porto. Falava como um general, organizando uma campanha militar.
E quanto ao enxoval, já foi providenciado? Perguntou ele. Sim, senhor conde. Dona Teodora supervisiona pessoalmente cada peça. Excelente. Uma esposa deve sempre refletir o status de seu marido. Isabel sentiu algo contorcer-se em seu peito. Refletir o status. Como um espelho, então. Não uma pessoa, mas um reflexo. Permita-me uma pergunta, Dom Francisco, disse ela, surpreendendo-se com a própria coragem. O que o senhor espera encontrar em uma esposa? Ele pareceu momentaneamente desconcertado pela pergunta direta. Ora, minha cara, espero encontrar uma companheira adequada. Alguém que administre bem o lar, que receba com graça, que seja mãe devota de nossos filhos. E quanto aos sentimentos? Dom Francisco riu, um som que não chegou aos olhos. Os sentimentos, querida Isabel, são como as flores, bonitos de se ver, mas não sustentam uma casa. O respeito mútuo e a afinidade de classe são fundamentos muito mais sólidos para um matrimônio duradouro. Naquela noite, Isabel permaneceu desperta por muito tempo, observando as sombras que a lua projetava no teto de seu quarto. Havia algo errado com um casamento, onde os sentimentos eram apenas ornamentos, porque sentia que estava prestes a enterrar uma parte de si mesma em vida. Do lado de fora, a chuva continuava a cair, e cada gota parecia sussurrar uma pergunta que ela ainda não tinha coragem de fazer. A chegada de Margarida trouxe ao solar dos Ferreira uma energia que Isabel não conseguia definir completamente, como o aroma de jasmim que tanto pode encantar quanto enjoar, dependendo da intensidade. Prima distante de Dom Francisco, Margarida havia sido convidada por Dona Teodora para auxiliar nos preparativos finais do casamento. É uma jovem tão refinada, murmurava Dona Teodora enquanto supervisionava a arrumação do quarto de hóspedes. E que cabelos dourados magníficos! Será uma companhia encantadora para você nestes últimos meses de solteira. Isabel observava da janela da sala de costura, enquanto a carruagem de Margarida parava em frente ao portão. Quando a prima desceu, Isabel compreendeu imediatamente por que todos pareciam enfeitiçados. Margarida possuía aquela beleza que parecia irradiar luz própria, cabelos cor de trigo maduro que capturavam cada raio de sol, olhos verdes como águas profundas e um sorriso que prometia segredos deliciosos. Prima Isabel! Exclamou Margarida, abraçando-a com efusão quando se encontraram no hall. Que alegria finalmente conhecê-la. Francisco fala tanto de você. Havia algo na maneira como pronunciou o nome do noivo, sem o título, como se fosse um amigo íntimo, que fez Isabel erguer uma sobrancelha quase imperceptivelmente. É um prazer tê-la aqui, prima Margarida, respondeu Isabel com cortesia. Espero que sua estadia seja agradável. Durante o jantar, Margarida encantou a todos com relatos de suas viagens por Paris e Roma. Falava com desenvoltura sobre arte, música e literatura, demonstrando uma educação refinada que impressionou até mesmo Dona Teodora. E diga-me, Isabel, disse Margarida, inclinando-se em sua direção com interesse aparentemente genuíno. Está muito ansiosa pelo grande dia? Como toda noiva deve estar, respondeu Isabel diplomaticamente. Ah, mas Francisco é um homem tão fascinante, não acha? Há algo nele que desperta a curiosidade feminina. Isabel notou o brilho particular nos olhos de Margarida quando falava do conde, como velas acesas em uma igreja escura. Nos dias seguintes, Margarida se mostrou uma hóspede encantadora e prestativa. Auxiliava com os arranjos florais, opinava sobre os cardápios e trazia sempre alguma sugestão elegante para melhorar os preparativos. Mas Isabel começou a perceber pequenos detalhes que a inquietavam. Margarida conhecia com intimidade surpreendente os gostos de Dom Francisco. Sabia que ele preferia vinho do Porto ao francês, que detestava cravos vermelhos, que tinha o hábito de ler antes de dormir. Quando Isabel mencionou essas preferências durante um almoço, Margarida sorriu com naturalidade. Assim, conversamos bastante durante as visitas que fiz à família dele no ano passado. Francisco sempre foi muito comunicativo comigo. Mas havia algo mais. Isabel notou como Margarida sempre encontrava desculpas para estar presente quando Dom Francisco vinha ao solar. Como seus olhos brilhavam quando ele entrava na sala. Como ela tocava levemente o braço dele durante as conversas. Um gesto que poderia parecer inocente, mas que durava sempre um segundo a mais do que a etiqueta permitia. Uma tarde, enquanto organizavam as confirmações de presença na biblioteca do solar,
Isabel observou Margarida manusear uma carta com familiaridade excessiva. Esta letra, murmurou Margarida, mais para si mesma, tão característica. Conhece a caligrafia do remetente? Perguntou Isabel. Margarida corou levemente, algo raro em uma mulher de sua compostura. Oh, não exatamente, é apenas que algumas letras me pareceram familiares. Naquela noite, Isabel não conseguiu afastar uma sensação de desconforto que crescia em seu peito como uma planta venenosa. Havia segredos circulando ao seu redor, sussurros em língua que ela não compreendia completamente. Decidiu que precisava prestar mais atenção aos sinais que sua intuição vinha captando, porque uma mulher prestes a se casar tem o direito de conhecer completamente o homem com quem irá compartilhar a vida. Do jardim chegava o perfume das rosas que começavam a desabrochar, mas Isabel sentia que havia espinhos escondidos em lugares que ainda não havia descoberto. A tarde de quinta-feira chegou coberta de nuvens baixas que faziam o solar dos Ferreira parecer ainda mais silencioso que de costume. Isabel havia terminado a correspondência mais cedo e decidiu buscar um livro na biblioteca para ocupar as horas até o jantar. Era um cômodo que adorava. As estantes de carvalho subiam até o teto, repletas de volumes que seu pai havia colecionado com tanto carinho. Ao empurrar a porta de mogno entalhado, Isabel ouviu vozes baixas vindas do canto mais afastado da biblioteca, onde ficavam as poltronas de leitura, protegidas da vista de quem entrava por uma estante perpendicular. Não podemos continuar assim, Francisco. A voz era de Margarida, mas havia nela uma intimidade que Isabel jamais havia escutado antes. Eu sei, minha querida, mas falta tão pouco tempo. O coração de Isabel se contraiu. Era Dom Francisco quem respondia, e havia em sua voz uma ternura que ele nunca demonstrara com ela. Seus pés se moveram silenciosamente sobre o tapete persa, aproximando-a do canto onde as vozes sussurravam. Através de uma brecha entre os livros, Isabel viu uma cena que fez seu mundo desmoronar como um castelo de cartas. Dom Francisco segurava as mãos de Margarida entre as suas, e seus olhos, aqueles mesmos olhos que sempre pareciam tão frios quando a olhavam, brilhavam com uma paixão ardente. Depois do casamento, as coisas ficarão mais fáceis, murmurava ele. Isabel é uma mulher discreta, não fará perguntas inconvenientes. Poderemos nos encontrar com mais frequência. Mas e se ela desconfiar? Perguntou Margarida, acariciando o rosto dele com uma familiaridade que denunciava a intimidade antiga. Isabel? Impossível. Ela é doce demais, obediente demais. Jamais questionaria meus compromissos sociais. Isabel sentiu como se uma lâmina gelada atravessasse seu peito. Doce demais, obediente demais. Era assim que ele a via, como uma criatura inofensiva demais para representar qualquer ameaça aos seus planos. Tenho medo de machucá-la, Francisco. Ela parece genuinamente boa. A bondade é uma virtude admirável em uma esposa, respondeu ele, beijando suavemente os dedos de Margarida. Mas não é paixão. Nunca foi paixão, minha querida. O que sinto por você é completamente diferente. Isabel recuou devagar, cada passo uma tortura silenciosa. Conseguiu sair da biblioteca sem ser vista, mas quando chegou ao seu quarto, suas pernas falharam e ela desabou na poltrona junto à janela. As lágrimas não vieram imediatamente. Primeiro veio a compreensão, fria e cortante como o vento do inverno. Seu noivado era uma farsa. Dom Francisco a via como uma esposa conveniente, rica o suficiente para seus propósitos, submissa o suficiente para não interferir em suas verdadeiras afeições. E Margarida, a prima encantadora que havia chegado para ajudar com os preparativos, estava, na verdade, planejando roubar-lhe o noivo. Ou talvez nem fosse roubo. Talvez ela sempre tivesse sido a verdadeira escolha do coração dele. Quando Rosa, sua criada pessoal, trouxe o chá da tarde, encontrou Isabel contemplando a chuva que havia começado a cair. Menina Isabel, está se sentindo bem? Está pálida como cera de igreja. Isabel se voltou para Rosa, que havia sido sua companheira desde a infância. Nos olhos da criada havia uma preocupação genuína que contrastava dolorosamente com a falsidade que acabara de descobrir. Rosa, disse Isabel lentamente, você acredita que uma mulher deve se casar sem amor? Rosa franziu o senho, como se a pergunta a pegasse desprevenida. Menina, isso não é conversa para a véspera de casamento. Responda-me, por favor. Rosa suspirou, pousando a bandeja do chá sobre a mesa.
Acho que uma mulher deve se casar com alguém que a respeite de verdade. Amor pode nascer do respeito, mas é difícil nascer da mentira. Da mentira. As palavras ecoaram na mente de Isabel como sinos de uma igreja distante. Naquela noite, durante o jantar, Isabel observou Dom Francisco e Margarida com novos olhos. Viu como eles evitavam olhar diretamente um para o outro, como suas conversas eram cuidadosamente inocentes, como ambos pareciam representar papéis. Minha cara Isabel, disse Dom Francisco, você está muito silenciosa hoje. Algum problema com os preparativos? Isabel o olhou nos olhos, procurando qualquer sinal de culpa ou arrependimento. Encontrou apenas a polidez distante de sempre. Apenas penso no futuro, Dom Francisco, em como será nossa vida depois do casamento. Será uma vida muito feliz, tenho certeza, respondeu ele, mas suas palavras soaram como pétalas secas caindo no chão. Isabel sorriu, o sorriso educado que havia aprendido a usar como uma máscara. Certamente, disse ela, será exatamente o que ambos esperamos, mas dentro de seu peito, uma decisão começava a germinar como uma semente rebelde plantada em solo fértil de indignação. O amanhecer chegou cinzento e silencioso, como se até a natureza respeitasse o luto que Isabel carregava no coração. Ela havia passado a noite inteira acordada, contemplando as sombras que dançavam no teto, enquanto sua mente processava a descoberta devastadora. Rosa entrou no quarto trazendo água morna para o banho matinal e encontrou Isabel ainda sentada junto à janela, vestindo o mesmo vestido do dia anterior. Santa Mãe de Deus, menina Isabel, passou a noite toda acordada? Isabel se voltou lentamente, e Rosa assustou-se com a palidez serosa de seu rosto e as olheiras profundas que marcavam seus olhos. Rosa, preciso conversar com Dona Teodora. É urgente. Meia hora depois, Isabel bateu na porta do aposento de sua madrasta. Dona Teodora, que ainda tomava o café da manhã na cama, recebeu-a de roupão e touca de dormir. Isabel, querida, que cara é essa? Parece que viu um fantasma. Talvez tenha visto, madame. Isabel fechou a porta atrás de si e aproximou-se da cama. Preciso falar-lhe sobre Dom Francisco. Sobre Francisco? O que pode haver para... Ele está envolvido romanticamente com Margarida. As palavras caíram no quarto como pedras jogadas em um lago tranquilo. Dona Teodora quase derrubou a xícara de porcelana que segurava. Isabel, que acusação é essa? Você enlouqueceu? Ontem à tarde, na biblioteca, ouvi uma conversa entre eles. São amantes há muito tempo, madame. O casamento é apenas uma convenção para ele. Dona Teodora pousou a xícara no pires com mãos trêmulas e estudou o rosto da enteada com atenção. Mesmo que isso fosse verdade, Isabel, o que pretende fazer? Romper o noivado. Romper o noivado? Dona Teodora se endireitou na cama como se tivesse levado um choque. Você perdeu completamente o juízo? Sabe o que isso significaria para nossa família? Significaria que não me casarei com um homem que me considera apenas um ornamento conveniente para a sua vida. Dona Teodora se levantou e começou a andar pelo quarto, suas chinelas de seda fazendo um ruído sussurrante no chão de madeira encerada. Minha cara Isabel, você é muito ingênua. Pensa que os casamentos de nossa classe se baseiam em sentimentos? Dom Francisco é um excelente partido. Título, fortuna, conexões. O que mais uma mulher pode desejar? Respeito. Respeito? Dona Teodora riu, mas era um riso amargo. O respeito vem com o anel de casada, querida, e a segurança e a posição social. Quanto a outras questões, bem, os homens têm certas necessidades que as esposas não precisam se preocupar em satisfazer. Isabel sentiu uma náusea subir pela garganta. A senhora está me dizendo para aceitar conscientemente a traição? Estou dizendo para ser prática. Dona Teodora parou diante de Isabel, seus olhos brilhando com uma urgência quase desesperada. Você tem 26 anos, Isabel. Para os padrões da sociedade já é quase uma solteirona. Se romper este noivado, que outro homem de posição se interessará por você? Prefiro ficar solteira a viver uma mentira. Solteira? Dona Teodora segurou os braços de Isabel com força. Sabe o que isso significa? Ser uma carga para a família pelo resto da vida, ser olhada com pena e sussurros, nunca ter filhos, nunca ter um lar próprio? Isabel, pelo amor de Deus, seja sensata. E se eu não conseguir ser feliz assim? A felicidade é um luxo que poucas mulheres podem se dar ao luxo de buscar. O casamento não é um conto de fadas, querida. É um contrato,
uma aliança. E este é um contrato muito vantajoso para nós. Isabel se libertou gentilmente do aperto de Dona Teodora. Preciso de tempo para pensar. Tempo? O casamento é daqui a 3 semanas. Os convites já foram enviados, a igreja reservada, o banquete encomendado. Isabel, por favor, deixe esses devaneios românticos de lado e pense na realidade. Naquela tarde, quando Dom Francisco veio para o chá, Isabel o observou com uma clareza dolorosa. Viu como ele cumprimentava Margarida com um carinho especial disfarçado de cortesia, como seus olhos a procuravam discretamente durante as conversas, como ele encontrava desculpas para ficar alguns momentos a sós com ela. Durante o jantar, Margarida contou histórias divertidas sobre suas viagens, fazendo todos rirem. Isabel notou como Dom Francisco ria genuinamente das piadas dela, com uma espontaneidade que nunca demonstrava em sua presença. Isabel está muito quieta hoje, comentou Dom Francisco. Algum problema, minha cara? Isabel ergueu os olhos e o encarou diretamente, apenas refletindo sobre o matrimônio, Dom Francisco, sobre o que significa verdadeiramente uma união entre duas pessoas. Ele pareceu momentaneamente desconfortável com a intensidade do olhar dela. Significa companhionismo, minha cara, respeito mútuo e, bem, os deveres de cada um. E quanto ao amor? Um silêncio constrangedor se instalou na mesa. Dom Francisco tossiu delicadamente. O amor, Isabel, é um sentimento que pode crescer com o tempo e a convivência. Ou já existir em outro lugar, pensou Isabel, observando como Margarida baixava os olhos para o prato. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Isabel tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Haveria consequências, escândalo, dificuldades, mas não conseguia imaginar um destino pior do que viver uma vida inteira fingindo não ver a verdade. Rosa encontrou-a pela manhã escrevendo uma carta, com a caligrafia cuidadosa que havia aprendido no convento. Menina Isabel, que está escrevendo tão cedo? Isabel dobrou o papel e lacrou com cera vermelha. Uma carta que deveria ter escrito há muito tempo, Rosa. Uma carta que vai mudar tudo. Amanhã do que deveria ter sido o último dia de sua vida de solteira, amanheceu com um céu límpido que parecia zombar da tempestade que se agitava no coração de Isabel. O solar dos Ferreira fervilhava com os preparativos finais, criadas correndo de um lado para outro, carruagens chegando com os últimos arranjos florais, o murmúrio constante de vozes organizando os detalhes da cerimônia do dia seguinte. Isabel, porém, permanecia estranhamente calma em seu quarto, vestindo um simples vestido azul marinho que contrastava com a agitação ao seu redor. Sobre a escrivaninha, 3 cartas aguardavam seus destinos. Uma para Dom Francisco, outra para Dona Teodora e a terceira para o pároco da igreja de São Domingos. Rosa entrava e saía do quarto, trazendo água para o banho, organizando o vestido de noiva que penderia inútil no armário, arrumando os sapetinhos de cetim branco que nunca pisariam no tapete do altar. Menina Isabel, murmurava Rosa, a senhora tem certeza do que está fazendo? Isabel se voltou da janela onde contemplava o jardim onde deveria ter acontecido a festa de casamento. Mais certeza do que jamais tive de qualquer coisa em minha vida, Rosa. Por volta das 10 horas, Dom Francisco chegou para a visita de cortesia tradicional à véspera do casamento. Isabel o recebeu na sala de visitas, notando como ele parecia mais elegante que nunca, como se a proximidade do casamento o tivesse renovado. Naturalmente, ele estava prestes a conquistar 2 prêmios de uma só vez, uma esposa conveniente e a liberdade para manter sua amante por perto. Minha cara Isabel, disse ele beijando sua mão com a galanteria habitual, que alegria vê-la tão serena na véspera de nosso grande dia. Serena é uma palavra apropriada, respondeu Isabel, gesticulando para que ele se sentasse. Dom Francisco, gostaria de conversarmos a sós. Ele pareceu ligeiramente surpreso, mas assentiu. Isabel fechou a porta da sala e voltou-se para encará-lo diretamente. Tenho uma pergunta a fazer-lhe, e gostaria que respondesse com honestidade completa. Certamente, minha cara. Do que se trata? Isabel respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía. O senhor ama Margarida? A pergunta caiu entre eles como uma bomba. Dom Francisco empalideceu visivelmente e suas mãos se crisparam sobre os braços da poltrona. Isabel, que pergunta é essa? De onde tirou semelhante ideia? Da biblioteca de meu pai, onde os ouvi conversando ontem à tarde. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Dom Francisco passou a mão pelos cabelos, gesto que Isabel nunca havia visto dele fazer antes, como se a máscara de compostura tivesse escorregado por um instante. Isabel, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, Dom Francisco. Só precisa responder. Ama-a. Ele a olhou nos olhos e, pela primeira vez desde que se conheciam, Isabel viu algo genuíno em sua expressão. Desespero, culpa e, sim, amor. Não por ela, mas por Margarida. Sim, disse ele baixinho. Amo-a. Isabel sentiu uma estranha sensação de alívio misturada com dor. Finalmente a verdade. Desde quando? Desde que a conheci, há 2 anos. Mas, Isabel, você deve entender que isso não muda nada. O casamento é um compromisso que pretendo honrar. Você será minha esposa, terá meu respeito, minha proteção, mas não seu amor. O amor, ele hesitou. O amor é uma coisa complicada, Isabel. Nem sempre podemos escolher por quem nos apaixonamos. Isabel se levantou e caminhou até a janela, observando Margarida, que colhia flores no jardim, alheia à conversa que selaria seu destino. Tem razão, Dom Francisco. Não podemos escolher por quem nos apaixonamos, mas podemos escolher não viver uma mentira. Ela se voltou e entregou-lhe a carta lacrada. Esta é minha resposta ao seu pedido de casamento. Dom Francisco abriu a carta com mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as linhas escritas com a caligrafia impecável de Isabel, e seu rosto foi empalidecendo progressivamente. Isabel, você não pode estar falando sério. O escândalo, sua reputação. Minha reputação é menos importante que minha dignidade, Dom Francisco. Mas pense nas consequências. Para você, para sua família, para mim. Isabel o encarou com uma serenidade que o assustou. Pensei, e prefiro enfrentar qualquer consequência a passar a vida fingindo não ver que meu marido ama outra mulher. Dom Francisco se levantou abruptamente, a carta tremendo em suas mãos. Isabel, por favor, seja sensata. Podemos conversar, chegar a um acordo. Eu prometo ser discreto, respeitoso. Dom Francisco, interrompeu Isabel com firmeza, o senhor é um homem honrado à sua maneira. Não posso odiá-lo por amar Margarida, mas também não posso me casar com o senhor sabendo disso. Ele a olhou com uma expressão que misturava desespero e algo que poderia ter sido admiração. Você é mais forte do que eu imaginava. Sou mais forte do que eu mesma imaginava. Dom Francisco beijou sua mão uma última vez. Um beijo que sabia a despedida. Lamento profundamente, Isabel. Você merece ser amada por alguém que a veja verdadeiramente. Depois que ele saiu, Isabel permaneceu na sala de visitas, observando pela janela enquanto ele caminhava pelo jardim em direção a Margarida. Viu quando ele lhe entregou a carta, viu o rosto da prima se iluminar e depois se contrair em lágrimas. Viu quando ele a tomou nos braços, sem se importar com quem pudesse estar observando. Naquele momento, Isabel soube que havia tomado a decisão certa. Porque amor verdadeiro não deveria precisar se esconder, e dignidade não era um preço que ela estava disposta a pagar por segurança. Rosa encontrou-a ainda na mesma posição 1 hora depois. Menina Isabel, o que aconteceu? Dom Francisco saiu muito alterado, e Dona Margarida está chorando no jardim. Isabel sorriu, o primeiro sorriso genuíno em semanas. Aconteceu que me libertei, Rosa. Agora preciso descobrir o que fazer com essa liberdade. A carruagem balançava suavemente na estrada empoeirada que levava a Sintra, e Isabel observava pela janela pequena como Lisboa ficava para trás, envolvida na bruma matinal. Ao seu lado, Rosa segurava firmemente uma cesta com os pertences essenciais que haviam conseguido embalar às pressas antes da fuga, porque era isso que estavam fazendo, fugindo. O escândalo havia estourado no solar dos Ferreira como um trovão em dia claro. Dona Teodora havia gritado, chorado, ameaçado chamar o médico para examinar a sanidade mental de Isabel. Os criados sussurravam pelos corredores, os vizinhos enviavam bilhetes curiosos, e até o pároco da igreja havia aparecido para uma conversa séria sobre os deveres cristãos de uma noiva. Isabel havia suportado tudo com uma calma que surpreendia até ela mesma, como se a decisão de romper o noivado tivesse liberado uma força interior que ela não sabia possuir. Quando Dona Teodora ameaçou expulsá-la de casa para que aprendesse-o a história de Isabel Ferreira, continuação valor de um bom casamento, Isabel havia simplesmente respondido que partiria por vontade própria.
A quinta dos Ferreira, em Sintra, havia sido deixada por seu pai como refúgio da família. Era uma propriedade modesta, com vinhedos pequenos e um jardim de ervas que há anos crescia quase selvagem. O administrador, Antônio Cardoso, mantinha o lugar em ordem com a ajuda de alguns trabalhadores locais. Quando a carruagem parou diante da casa de pedra clara coberta por trepadeiras, Isabel sentiu pela primeira vez em semanas que conseguia respirar profundamente. O ar de Sintra carregava o aroma de eucalipto e ervas silvestres, tão diferente dos perfumes pesados e da atmosfera carregada de Lisboa. Antônio Cardoso aguardava-as na soleira da porta, um homem de 40 e poucos anos, cabelos castanhos já grisalhos nas têmporas, mãos calejadas pelo trabalho e olhos inteligentes que a observaram com curiosidade respeitosa. "Menina Isabel", disse ele, tirando o chapéu num gesto de cortesia antiga. "Seja bem-vinda à sua casa. Lamento as circunstâncias que a trouxeram aqui." Isabel percebeu que ele já sabia do escândalo. Notícias viajavam rápido, especialmente as ruins. "Obrigada, Sr. Antônio. Espero não causar transtornos com minha presença." "Transtorno algum, menina. Esta é sua propriedade, e será uma honra tê-la aqui." A casa tinha um ar abandonado que tocou o coração de Isabel. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos como fantasmas, e havia um silêncio profundo que contrastava com a agitação constante do solar lisboeta. Mas havia também uma paz que ela não experimentava há muito tempo. "O quarto principal está preparado para a senhora", disse Antônio, carregando as bagagens, "e Rosa pode se acomodar no quarto ao lado se for do agrado." Enquanto Rosa organizava seus poucos pertences, Isabel explorou a casa. A biblioteca era pequena, mas aconchegante, com janelas que davam para o jardim de ervas. A cozinha tinha um forno de lenha que ainda funcionava, e a despensa guardava potes de conservas e ervas secas preparadas pela antiga governanta. Mas foi no jardim que Isabel se sentiu verdadeiramente em casa pela primeira vez. Entre as ervas que cresciam selvagens, reconheceu camomila, erva cidreira, alfazema, plantas que sua avó costumava usar para chás e ungüentos, conhecimentos que ela havia absorvido quando criança, e depois esquecido em meio às obrigações sociais. A senhora Dona Mariana, sua avó, cuidava pessoalmente deste jardim, disse Antônio, que havia se aproximado silenciosamente. Ela dizia que cada planta tinha sua própria sabedoria. Isabel se agachou e colheu um ramo de camomila, aspirando seu perfume suave e calmante. "Lembro-me dela me ensinando sobre as plantas. Dizia que as mulheres carregavam esse conhecimento há gerações." "A senhora tem mãos para esse trabalho", observou Antônio. "Posso ensiná-la o que aprendi cuidando do jardim todos esses anos." Havia algo na voz dele que fez Isabel erguer os olhos. Antônio a observava com uma atenção que ia além da cortesia devida a uma patroa, mas havia respeito em seu olhar, não a presunção que ela havia visto em outros homens. "Gostaria muito de aprender", disse ela. "Tenho a impressão de que preciso me reconectar com coisas verdadeiras." Naquela primeira noite em Sintra, Isabel jantou uma sopa simples de legumes preparada por Rosa, acompanhada de pão fresco que Antônio havia trazido da vila. A refeição foi servida na cozinha, não na sala de jantar formal, e havia algo libertador nessa simplicidade. "Menina Isabel", disse Rosa enquanto lavava as louças, "a senhora tem certeza de que quer ficar aqui? É muito diferente de Lisboa." Isabel contemplou pela janela da cozinha o jardim banhado pela luz prateada da lua. "É exatamente por ser diferente que quero ficar, Rosa. Em Lisboa, eu era o que esperavam que eu fosse. Aqui, talvez possa descobrir quem realmente sou." Naquela noite, Isabel dormiu profundamente pela primeira vez em semanas. Seus sonhos foram povoados por plantas que cresciam livres, por mãos que trabalhavam a terra, por uma versão de si mesma que ela ainda não conhecia completamente, mas que já amava. Os primeiros raios de sol que entraram pela janela do quarto de Isabel não a encontraram dormindo. Ela estava sentada junto à janela, observando como a luz dourada da manhã transformava o jardim de ervas em um tapete de verdes e pratas que ondulavam com a brisa suave. Havia 3 semanas que estava em Sintra, e cada dia trazia uma pequena descoberta sobre si mesma. Suas mãos, antes alvas e macias como pétalas de rosa, agora estavam marcadas por pequenos cortes e manchas de terra.
Seus cabelos, que sempre mantivera presos em coques elaborados, agora eram trançados simplesmente ou presos com grampos práticos que Rosa havia encontrado na antiga cozinha. Menina Isabel, Rosa entrou no quarto carregando uma jarra de água morna. O senhor Antônio está no jardim esperando pela senhora. Disse que hoje vai ensinar sobre a colheita da erva cidreira. Isabel sorriu, vestindo um vestido simples de algodão azul, que era mais adequado ao trabalho no jardim que os trajes elaborados de Lisboa. Diga-lhe que estarei lá em alguns minutos. Encontrou Antônio agachado entre os canteiros, suas mãos experientes separando as folhas mais tenras da erva cidreira. Ele ergueu os olhos quando ela se aproximou, e Isabel notou que havia algo diferente em seu olhar, menos formal, mais caloroso. Bom dia, menina Isabel. Dormiu bem? Melhor do que há meses, respondeu ela, ajoelhando-se ao lado dele na terra úmida. Mostre-me como fazer a colheita corretamente. Antônio guiou suas mãos, ensinando-a a identificar as folhas no ponto ideal, a cortá-las sem danificar a planta, a separá-las para a secagem. Havia uma intimidade natural nesse ensinamento que Isabel jamais havia experimentado. Não a intimidade artificial dos salões, mas algo genuíno nascido do trabalho compartilhado. A erva cidreira é boa para acalmar o coração, explicou ele, enquanto as mãos de ambos trabalhavam entre as folhas verdes. Sua avó costumava dizer que era o remédio para todas as angústias do espírito. Preciso de muita erva cidreira, então, murmurou Isabel mais para si mesma. Antônio parou o trabalho e a olhou diretamente. Está arrependida de ter vindo para cá? A pergunta a pegou desprevenida. Isabel se sentou sobre os calcanhares, ainda segurando um ramo de ervas, e considerou a resposta cuidadosamente. Não, disse ela finalmente. Não estou arrependida. Pela primeira vez na vida, sinto que estou vivendo, não apenas existindo. E o que pretende fazer agora? Ficar em Sintra para sempre? Era uma pergunta que ela havia evitado enfrentar, mas que pairava sobre ela como uma nuvem no horizonte. Não sei, admitiu. Sei apenas que não posso voltar a ser quem era antes. Antônio assentiu como se compreendesse perfeitamente. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar. Naquela tarde, enquanto as ervas secavam em feixes pendurados na despensa, Isabel se aventurou pela biblioteca da casa. Era uma coleção modesta comparada à de Lisboa, mas havia livros sobre botânica, medicina natural, agricultura que ela nunca havia pensado em ler antes. Encontrou um volume sobre plantas medicinais de Portugal que pertencera à sua avó. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas cheias de anotações na letra delicada de Dona Mariana. Isabel passou a tarde absorvendo conhecimentos que pareciam despertar algo ancestral em sua alma. Quando Antônio retornou no fim do dia para verificar o jardim, encontrou-a ainda lendo junto à janela da biblioteca. Encontrou algo interessante? Perguntou ele. Isabel ergueu os olhos do livro, e ele notou como eles brilhavam com uma animação que não havia visto antes. Antônio, você sabia que minha avó tratava pessoas da vila com remédios feitos das plantas deste jardim? Sabia, sim. Dona Mariana era muito respeitada por aqui. As pessoas vinham de longe buscar seus conhecimentos. E os livros? Ela deixou instruções escritas? Antônio sorriu, caminhando até uma estante e retirando uma caixa de madeira. Deixou mais que isso. Deixou um diário completo com receitas, métodos de preparo, casos tratados. Isabel recebeu a caixa como se fosse um tesouro. Dentro, encontrou cadernos manuscritos, desenhos de plantas, pequenos frascos com amostras de ervas secas ainda aromáticas. Por que nunca me falou disso antes? Estava esperando que a senhora demonstrasse interesse. Esses conhecimentos só têm valor se forem abraçados com paixão verdadeira. Naquela noite, Isabel mergulhou nos diários de sua avó como uma sedenta que encontra água pura. Leu sobre tratamentos para a melancolia, receitas para fortalecer o coração, ungüentos para curar feridas do corpo e da alma. Era como se estivesse descobrindo uma linguagem secreta que sempre havia existido dentro dela. Rosa a encontrou adormecida sobre os livros pela manhã, um sorriso suave nos lábios. Menina Isabel, sussurrou delicadamente, acho que a senhora encontrou sua vocação. Isabel despertou lentamente, sentindo pela primeira vez em anos que havia um propósito claro se desenhando em sua vida. Não sabia ainda exatamente onde isso a levaria, mas sabia que havia encontrado algo precioso, a si mesma. Foi numa tarde de outubro, quando as folhas das vinhas começavam a dourar,
e o ar carregava o perfume doce das uvas maduras, que Isabel descobriu mais sobre o homem que se havia tornado seu guia nessa nova vida. Estava preparando um unguento de alfazema na cozinha quando ouviu vozes vindas do pátio. Pela janela, viu Antônio conversando com uma mulher jovem que segurava uma criança pequena no colo. A mulher parecia angustiada e a criança chorava sem parar. Isabel se aproximou da porta para escutar melhor. "Por favor, Sr. Antônio", dizia a mulher. "A menina está com febre há 3 dias. A parteira da vila já não sabe mais o que fazer. Lembro-me que a senhora Dona Mariana não está mais entre nós, Teresa", respondeu Antônio com gentileza. "Mas talvez... Espere aqui um momento." Ele se dirigiu à casa e encontrou Isabel na soleira da porta. "Menina Isabel, há uma mulher aqui com uma criança doente. Sei que não é meu lugar pedir, mas claro que posso ajudar." Isabel não deixou que ele terminasse. "Traga-as para a cozinha." Teresa entrou timidamente, claramente intimidada por estar na presença de uma dama de Lisboa. A criança, uma menina de talvez 2 anos, estava pálida e quente de febre. Isabel se aproximou com cuidado, lembrando-se das anotações de sua avó sobre febres infantis. "Posso examiná-la?" perguntou delicadamente. Teresa assentiu, desesperada. Isabel tocou a testa da criança, observou seus olhos, escutou sua respiração irregular. "Parece ser uma febre comum, mas ela está desidratada", disse Isabel. "Antônio, poderia preparar uma infusão de camomila com mel? E precisamos de panos úmidos e frescos." Nas horas seguintes, Isabel trabalhou com dedicação, aplicando compressas frias, administrando pequenas doses de chá, falando baixinho com a criança para acalmá-la. Antônio a assistia silenciosamente, trazendo o que ela pedia, segurando a criança quando necessário. Por volta do anoitecer, a febre havia baixado e a menina dormia tranquilamente no colo de sua mãe. "Como posso agradecer, menina?" perguntou Teresa, lágrimas de alívio nos olhos. "Não há nada a agradecer. Volte amanhã para que eu possa ver como ela está." Depois que Teresa partiu, Isabel e Antônio permaneceram na cozinha, arrumando os frascos e panos usados. "A senhora tem um dom natural para isso", disse Antônio. "Suas mãos são curativas." "Aprendi observando você hoje", respondeu Isabel. "Como sabia exatamente o que eu precisava antes mesmo de eu pedir?" Antônio parou de guardar os frascos e a olhou com uma expressão pensativa. "Já passei por isso antes. Quando Maria estava doente." Era a primeira vez que ele mencionava sua esposa. Isabel sentiu que estava prestes a conhecer uma parte importante da história dele. "Quer me contar sobre ela?" Antônio se sentou à mesa da cozinha, como se o peso das lembranças fosse grande demais para suportar em pé. Maria era professora primária na vila, mulher inteligente, dedicada às crianças. "Nos casamos há 10 anos. Sua voz se tornou distante. "Tivemos 2 filhos, João e Ana." Isabel sentiu um arrepio de premonição. "O que aconteceu?" "Cólera. Há 5 anos. A epidemia varreu a vila como fogo em palha seca." Antônio passou as mãos pelo rosto. "Primeiro levou João, depois Ana. Maria não suportou. Morreu de desgosto tanto quanto da doença." Isabel se sentou ao lado dele, tocando suavemente sua mão. "Sinto muito, Antônio. Depois disso, não consegui mais ficar na vila. Aceitar trabalhar aqui foi uma salvação. Seu pai foi muito generoso comigo. Permitiu que eu me isolasse do mundo por um tempo. E agora? Ainda se sente isolado?" Antônio olhou para as mãos dela cobrindo as suas, mãos que haviam salvado uma criança naquela tarde. "Não mais. Desde que a senhora chegou, é como se a vida tivesse voltado a fazer sentido." O silêncio que se seguiu foi carregado de significados que nenhum dos dois estava pronto para verbalizar. Mas Isabel compreendeu naquele momento que Antônio não era apenas o administrador da propriedade. Era um homem que havia amado profundamente, perdido tudo, e agora tentava encontrar razões para continuar. "Antônio", disse ela suavemente, "posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro." "Por que aceitou me ensinar sobre as plantas? Ajudar uma mulher que chegou aqui fugindo de um escândalo?" Ele refletiu por um longo momento antes de responder. "Porque reconheci em seus olhos algo que vi nos meus próprios durante muito tempo. A sensação de estar perdida, de precisar encontrar um novo propósito." Ele sorriu tristemente. "E porque sua avó me ensinou que conhecimento guardado sem ser compartilhado é como semente que nunca germina."
Isabel compreendeu naquele momento que havia encontrado muito mais que um refúgio em Sintra. Havia encontrado um espírito afim, alguém que compreendia a dor da desilusão e a necessidade de reconstruir a vida sobre fundamentos mais sólidos. Obrigada, disse ela simplesmente. Pelo quê? Por me ajudar a me encontrar. Naquela noite, Isabel escreveu em seu diário pela primeira vez desde que chegara a Sintra. Descobri hoje que a verdadeira nobreza não vem do sangue ou dos títulos, mas da capacidade de se erguer depois da queda e estender a mão para quem precisa. O outono dourava as videiras de Sintra quando uma carruagem elegante subiu pela estrada empoeirada que levava à Quinta dos Ferreira. Isabel estava no jardim, ensinando Rosa a identificar as diferentes variedades de hortelã, quando o ruído das rodas e dos cascos fez ambas erguerem os olhos. Menina Isabel, murmurou Rosa, aquela carruagem... Isabel reconheceu imediatamente o brasão dourado nas portas. Era a carruagem de Dom Francisco. Rosa, vá até a casa e peça ao Antônio para vir ao jardim. Discretamente. Isabel alisou o avental simples que usava sobre o vestido de algodão e se dirigiu ao portão principal. Dom Francisco desceu da carruagem com a elegância habitual, mas ela notou que havia algo diferente nele. Parecia mais magro, havia sombras sob seus olhos, e suas roupas, embora impecáveis, não tinham o esmero costumeiro. Isabel, disse ele, tirando o chapéu num cumprimento formal. Posso falar com você? Certamente, Dom Francisco, mas aqui no jardim, se não se importa. Estava trabalhando. Ele observou as mãos dela manchadas de terra e marcadas por pequenos cortes das plantas, e franziu ligeiramente o senho. Trabalhando? Isabel, que vida é essa que escolheu? Uma vida honesta, respondeu ela simplesmente, gesticulando para que ele a seguisse por uma trilha entre os canteiros de ervas. A que devo sua visita? Dom Francisco caminhou ao lado dela, claramente desconfortável com o ambiente rústico. Vim propor uma reconciliação. Isabel parou de caminhar e o encarou diretamente. Uma reconciliação? Sim. Sei que cometi erros, Isabel. Sei que não fui completamente honesto com você. Mas passados esses meses, compreendi o valor do que perdi. Isabel retomou a caminhada, suas mãos colhendo distraidamente algumas folhas de menta que encontrava pelo caminho. E Margarida? Dom Francisco hesitou antes de responder. Margarida voltou para o porto. Decidimos que seria melhor assim. Decidimos? Ou ela decidiu quando percebeu que o escândalo do noivado rompido a atingia também? A precisão da observação claramente o desconfortou. Isabel, por favor, vamos deixar o passado para trás. Quero que seja minha esposa. Prometo ser um marido dedicado, fiel. Dom Francisco. Isabel interrompeu parando junto a um canteiro de camomila que florescia abundantemente. Posso lhe fazer uma pergunta? Certamente. O senhor me ama? Novamente, o silêncio revelador. Dom Francisco passou a mão pelos cabelos, gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de desconforto. Isabel, amor é uma palavra muito complicada. O que posso lhe oferecer é respeito, segurança, uma posição social, mas não amor. Amor pode crescer com o tempo. Admiração, estima, companheirismo. Isabel se abaixou e colheu um punhado de flores de camomila, aspirando seu perfume suave. Sabe o que descobri nesses meses, Dom Francisco? Descobri que prefiro amor verdadeiro, mesmo que seja por plantas, por conhecimento, por ajudar pessoas simples, do que estima calculada. Isabel, seja prática. Olhe ao seu redor. Ele gesticulou abrangendo a propriedade modesta. Esta vida que está levando é digna de você? Uma mulher de sua educação, de sua classe? É a vida mais digna que já vivi. Nesse momento, Antônio apareceu na trilha, carregando uma cesta de lenha. Ao ver Dom Francisco, parou respeitosamente. Menina Isabel, perdoe a interrupção. Deve querer privacidade para conversar. Não há problema, Antônio. Na verdade, gostaria que conhecesse Dom Francisco de Bragança e Melo. Dom Francisco. Este é Antônio Cardoso, administrador da propriedade. Os dois homens se cumprimentaram educadamente, mas Isabel notou como Dom Francisco avaliou Antônio com um olhar que misturava desprezo e suspeita. Bem, disse Dom Francisco depois que Antônio se afastou, agora compreendo melhor sua situação aqui. Minha situação.
Isabel, uma mulher sozinha, numa propriedade isolada, com apenas um homem para... Pare aí. Isabel o interrompeu com uma firmeza que o surpreendeu. Antônio é um homem íntegro que me ensina sobre plantas medicinais. Se está insinuando algo inadequado, está muito enganado. Não estou insinuando nada, apenas observando que esta situação é irregular e pode dar margem a comentários. Isabel o encarou com um olhar que poderia ter congelado o Tejo. Dom Francisco, o senhor veio aqui me oferecer casamento depois de ter planejado me trair com minha própria prima, e agora tem a audácia de questionar minha reputação? Ele corou visivelmente. Isabel, o senhor não me ama, nunca me amou, e só está aqui porque perdeu sua primeira opção. Acha mesmo que eu consideraria me casar nessas circunstâncias? Você precisa ser prática. Uma mulher da sua idade, sem família própria, sem perspectivas. Eu tenho perspectivas, Dom Francisco. Tenho conhecimento, tenho propósito, tenho esperança. Coisas que jamais teria ao seu lado. Dom Francisco a olhou por um longo momento, como se finalmente compreendesse que a mulher doce e obediente que havia conhecido não existia mais. Este não é o fim, Isabel. Vou esperar até que recupere o bom senso. Não espere, Dom Francisco. A resposta sempre será não. Ela o acompanhou até a carruagem e ficou observando enquanto ele partia, envolvido numa nuvem de poeira dourada. Quando o ruído das rodas se desvaneceu, Antônio se aproximou. Está bem, menina Isabel? Isabel sorriu, sentindo-se mais leve do que há meses. Estou ótima, Antônio. Melhor do que jamais estive. Naquela noite escreveu em seu diário: hoje compreendi definitivamente que não há segurança maior do que a paz de espírito, nem riqueza maior do que a liberdade de escolher o próprio destino. O inverno chegou cedo a Sintra naquele ano, trazendo ventos frios que assobiavam entre as árvores despidas e chuvas persistentes que tamboritavam no telhado da quinta. Mas o frio que verdadeiramente afetou Isabel veio não da natureza, mas da malícia humana. Começou com pequenos sinais que ela inicialmente ignorou. Rosa voltava das idas à vila com expressões preocupadas, conversas que cessavam abruptamente quando Isabel se aproximava, olhares estranhos dos fornecedores que vinham à propriedade. A primeira manifestação concreta chegou numa manhã chuvosa de dezembro, trazida por um dos trabalhadores que ajudavam Antônio na manutenção das vinhas. O homem entregou discretamente a Antônio um papel amarrotado, sussurrando algo que Isabel não conseguiu escutar. Antônio leu o papel com expressão cada vez mais sombria, depois o amassou com força. — O que é, Antônio? Perguntou Isabel, que organizava ervas secas na despensa. Ele hesitou, claramente relutante em mostrar-lhe o conteúdo. — São apenas mexericos da vila. Nada com que se preocupar. Mas Isabel estendeu a mão com firmeza. — Antônio, por favor, se diz respeito a mim, tenho o direito de saber. Relutante, ele alisou o papel e o entregou. Era um panfleto grosseiramente impresso, cheio de insinuações maliciosas sobre certas damas de Lisboa que abandonam seus deveres sagrados para viver em pecado no campo. O texto não mencionava nomes, mas as alusões eram claras demais para deixar dúvidas sobre quem estava sendo atacado. Isabel leu tudo com crescente indignação. O panfleto a descrevia como uma mulher de moral duvidosa, que havia rompido um noivado para fugir com o administrador rústico de sua propriedade. Sugeria que ela praticava artes obscuras com ervas e que corrompia as mulheres simples da vila com ideias inadequadas sobre independência feminina. — Isto é repugnante, murmurou Isabel. Quem faria uma coisa dessas? Antônio observou sua reação com preocupação. Alguém que tem interesse em difamá-la. Alguém que se beneficiaria com seu retorno a Lisboa em desgraça. Margarida, disse Isabel imediatamente, ou alguém agindo por sua influência. É possível. O estilo das acusações sugere alguém que conhece intimamente os círculos sociais de Lisboa. Rosa entrou na despensa nesse momento, sacudindo a chuva do chale. — Menina Isabel, acabei de voltar da vila e... Ela parou ao ver o papel nas mãos de Isabel. — Ah, já souberam dos panfletos. — Há mais? Perguntou Isabel. — Sim, menina. Espalharam vários pela vila e pelos arrabaldes. As pessoas estão falando. Isabel se sentou pesadamente numa cadeira, o peso da situação finalmente atingindo-a. — O que estão dizendo?
Rosa trocou um olhar preocupado com Antônio antes de responder. Algumas pessoas defendem a senhora, menina, especialmente aquelas que foram ajudadas com seus remédios, mas outras acreditam nas mentiras. Naquela tarde, apesar dos protestos de Rosa e Antônio, Isabel decidiu ir pessoalmente à vila. Queria enfrentar a situação de frente, não se esconder como uma culpada. A diferença foi imediatamente perceptível. Algumas pessoas a cumprimentaram com o respeito habitual, mas outras desviaram o olhar ou sussurraram quando ela passou. Na farmácia onde costumava comprar frascos e ingredientes, o proprietário a atendeu com frieza formal que contrastava com a cordialidade anterior. Mas foi na igreja que Isabel encontrou o verdadeiro teste. Durante a missa dominical, sentiu os olhares e cochichos ao seu redor. Algumas famílias que ela havia ajudado se sentaram perto dela em demonstração de apoio, mas outras mantiveram distância ostensiva. Depois da missa, enquanto caminhava pelo adro, uma mulher se aproximou. Dona Esperança, viúva respeitada da vila que sempre havia sido cordial. "Menina Isabel", disse ela em voz baixa, "posso dar-lhe um conselho?" "Certamente, Dona Esperança. Há muita gente falando. Talvez seja melhor a senhora considerar voltar para Lisboa por um tempo, até as coisas se acalmarem." Isabel sentiu uma mistura de tristeza e determinação. "Dona Esperança, tudo o que fiz aqui foi cuidar de plantas e ajudar pessoas doentes. Não tenho nada de que me envergonhar." "Eu sei, minha querida, mas nem sempre a verdade é o que importa. Às vezes, é melhor evitar o escândalo. E se eu fugir toda vez que alguém espalhar mentiras sobre mim? Onde isso vai terminar?" A mulher mais velha suspirou, tocando gentilmente o braço de Isabel. "Você é forte, menina, mais forte do que muitas mulheres de sua idade. Só espero que essa força seja suficiente para o que vem pela frente." Na semana seguinte, uma carta chegou de Lisboa. Era de Dona Teodora, e sua letra trêmula denunciava agitação extrema. "Minha cara Isabel", dizia a carta, "o escândalo chegou até aqui. Há rumores terríveis circulando sobre sua conduta. Recebo sugestões de pessoas bem-intencionadas sobre uma solução para sua situação. Há um comerciante viúvo, Sr. Almeida, homem respeitável e bem situado, que se disporia a se casar consigo apesar das circunstâncias. Seria uma oportunidade de restaurar sua reputação e garantir seu futuro. Peço que considere seriamente esta proposta." Isabel dobrou a carta lentamente. Do lado de fora, a chuva havia parado e um raio de sol iluminava o jardim de ervas que ela havia cultivado com tanto carinho. Antônio encontrou-a assim, contemplando a paisagem através da janela da biblioteca. "Mas notícias?" perguntou ele, notando a carta em suas mãos. "Dona Teodora quer me casar com um comerciante viúvo, para restaurar minha reputação." "E o que vai responder?" Isabel sorriu, e havia em seu sorriso uma determinação férrea que Antônio havia aprendido a admirar. "Vou responder que minha reputação não precisa de restauração. Precisa apenas de pessoas inteligentes o suficiente para distinguir verdade de calúnia." Naquela noite, Isabel escreveu 2 cartas. Uma para Dona Teodora, recusando educadamente a proposta de casamento e reafirmando sua determinação de permanecer em Sintra. A outra para o Jornal de Lisboa, oferecendo-se para escrever artigos sobre medicina natural e educação feminina. Se queriam atacá-la publicamente, ela responde: "A história de Isabel Ferreira. Capítulos finais deria publicamente também, com a verdade." A primavera trouxe consigo uma renovação que ia além do florescer das plantas no jardim de Isabel. Durante os meses sombrios do inverno, enquanto enfrentava as calúnias e os ataques à sua reputação, algo inesperado havia acontecido. Uma intimidade crescente e respeitosa com Antônio, que nenhum dos dois ousava nomear. Começara de forma sutil, conversas que se estendiam além do necessário depois do trabalho no jardim. Livros deixados discretamente em sua mesa de leitura, volumes de poesia de Camões e Alexandre Herculano, que ele pensava que ela apreciaria. Pequenos gestos de cuidado, como uma xícara de chá quente aparecendo ao lado dela, durante as tardes frias de escrita. Isabel retribuía de maneiras igualmente delicadas. Preparava ungüentos especiais, quando notava que as mãos dele estavam machucadas pelo trabalho pesado. Deixava ramos de alfazema seca em sua mesa de trabalho. Fazia questão de incluí-lo nas refeições, transformando a cozinha num espaço de conversas que fluíam naturalmente entre botânica, literatura e filosofia.
Uma manhã de abril, enquanto transplantavam mudas de hortelã para canteiros maiores, Isabel notou que Antônio a observava com uma atenção diferente. "Em que está pensando?" perguntou ela, limpando as mãos no avental. Ele hesitou, como se pesasse as palavras cuidadosamente. "Estava pensando em como a senhora mudou desde que chegou aqui." "Mudei? Como assim?" Antônio se sentou sobre os calcanhares, olhando-a com uma seriedade carinhosa. Quando chegou, parecia uma flor delicada que alguém havia arrancado de um jardim formal. Agora, ele sorriu. Agora parece uma planta que encontrou finalmente o solo onde deveria ter nascido. Isabel sentiu o coração acelerar com a metáfora poética. Havia muito tempo que percebia que Antônio não era um simples administrador rural. Sua linguagem, suas referências, a facilidade com que discutia literatura, revelavam uma educação refinada. "Antônio", disse ela impulsivamente, "conte-me sobre sua vida antes de vir para cá, antes da tragédia." Ele permaneceu em silêncio por um longo momento, arrancando ervas daninhas entre as mudas. Era professor no Liceu da Vila, literatura e filosofia. Maria e eu sonhávamos em abrir uma escola particular, onde pudéssemos educar tanto meninos quanto meninas. Era uma ideia revolucionária para a época. Sua voz se tornou distante. Depois que os perdi, não consegui mais entrar numa sala de aula. As vozes das crianças me lembravam. Isabel tocou suavemente sua mão. "E sente falta do ensino?" Achava que não. Mas desde que conversamos sobre os livros, desde que a vejo tão ávida por conhecimento, percebo que talvez a paixão ainda esteja aqui. Ele tocou o peito. Apenas adormecida. Naquela tarde, algo mudou entre eles. Quando Isabel trouxe o chá da tarde para o jardim, em vez de se sentarem em lados opostos da mesa de ferro, eles se acomodaram próximos, compartilhando o mesmo banco sob a parreira. "Isabel", disse Antônio de repente, usando seu nome sem o tratamento formal pela primeira vez. "Posso fazer-lhe uma confissão?" O coração dela saltou ao ouvir seu nome pronunciado com tanta ternura. "Claro. Quando você chegou aqui, pensei que seria apenas uma fase. Uma senhora da cidade brincando de vida campestre até se cansar e voltar para Lisboa. Mas você..." Ele parou procurando as palavras certas. "Eu? Você me fez lembrar que a vida pode recomeçar. Que é possível construir algo belo depois de tudo ter sido destruído." Isabel sentiu lágrimas picar em seus olhos. "Antônio, você também me transformou. Me ensinou que vale mais ser genuíno e humilde do que falso e grandioso." Eles permaneceram em silêncio, observando as abelhas que trabalhavam entre as flores de alfazema. Havia algo no ar, uma eletricidade delicada que nenhum dos dois sabia como abordar. "Isabel", disse ele finalmente, "não sei se tenho o direito de dizer isso, mas... diga, você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Inteligente, corajosa, generosa." Ele parou, corou levemente. "Temo estar sendo inadequado." Isabel se voltou para encará-lo completamente. "Por que seria inadequado?" "Porque você é uma dama da aristocracia, e eu apenas um..." "Pare!" Ela interrompeu com firmeza. "Pare aí mesmo. Você é um homem culto, gentil, íntegro. Cuidou de mim, me ensinou, me respeitou quando todo mundo me julgava. O que mais importa além disso?" Antônio a olhou nos olhos e ela viu neles algo que a fez tremer de emoção. Amor verdadeiro, respeitoso, mas profundo. "Isabel, eu..." "Não diga nada ainda", sussurrou ela. Apenas saiba que o que sinto por você é completamente diferente de tudo que pensei conhecer sobre a afeição entre um homem e uma mulher." Ele tomou suas mãos entre as suas, mãos calejadas pelo trabalho honesto que seguravam as dela, machucadas pelo cuidado das plantas como se fossem o tesouro mais precioso do mundo. "Então podemos descobrir juntos o que é isso?" perguntou ele. "Sim", respondeu ela, sorrindo através das lágrimas. "Podemos descobrir juntos." Naquela noite, Isabel escreveu em seu diário: "Descobri hoje que amor verdadeiro não é o que acontece nos romances. Não é paixão súbita, nem declarações dramáticas. É a certeza silenciosa de que encontrei alguém que me vê verdadeiramente e me ama, não apesar de quem sou, mas exatamente por causa de quem sou." E pela primeira vez desde que chegara a Sintra, Isabel dormiu sonhando não com o passado que havia deixado para trás, mas com o futuro que poderia construir. O outono de 1862 encontrou Isabel transformada numa mulher que poucos em Lisboa reconheceriam. Seus cabelos, agora sempre presos em uma trança simples,
Haviam ganhado reflexos dourados do sol. Suas mãos, calejadas pelo trabalho constante com as plantas, moviam-se com segurança entre frascos e almofarizes. Mais importante, seus olhos brilhavam com uma confiança que vinha de ter encontrado seu verdadeiro propósito. A carta chegou numa manhã de outubro, trazida por um mensageiro especial de Lisboa. Era do diretor da Irmandade da Misericórdia, convidando-a para falar sobre medicina natural e o papel das mulheres no cuidado comunitário, numa assembleia que reuniria médicos, farmacêuticos e benfeitores da capital. É uma oportunidade extraordinária, disse Antônio, lendo a carta por sobre o ombro dela. Uma chance de mostrar sua sabedoria para pessoas influentes. Isabel, porém, parecia hesitante. Não sei, Antônio. Depois de tudo que foi dito sobre mim, será que devo me expor assim publicamente? Isabel. Ele tomou suas mãos com a ternura que havia se tornado natural entre eles. Você passou estes meses ajudando pessoas, desenvolvendo conhecimentos, provando pelo exemplo quem realmente é. Agora tem a chance de compartilhar isso com quem pode multiplicar seu impacto. Rosa, que ouvia a conversa enquanto organizava ervas secas, interferiu com sua sabedoria prática. Menina Isabel, a senhora não pode passar a vida se escondendo dos mexericos. Uma hora tem que enfrentar o mundo de cabeça erguida. 3 semanas depois, Isabel estava na carruagem que a levava de volta a Lisboa pela primeira vez em mais de um ano. Vestia um traje simples, mas elegante. Um vestido azul marinho com detalhes discretos que Rosa havia costurado especialmente para a ocasião. Não eram as sedas elaboradas de seus tempos de dama da sociedade, mas havia nela uma dignidade que dispensava ornamentos. Antônio havia insistido em acompanhá-la, não apenas como proteção, mas como apoio moral. Sentado ao lado dela na carruagem, segurava uma pasta com cópias manuscritas do tratado sobre plantas medicinais que Isabel havia escrito durante os meses de inverno. "Está nervosa?" perguntou ele, notando como ela olhava pela janela, as paisagens familiares se aproximando. "Curiosamente não", respondeu Isabel. "Sinto como se finalmente estivesse indo para casa. Não a casa física, mas o lugar onde pertenço." A assembleia acontecia no Salão Nobre da Irmandade, um ambiente imponente com painéis de azulejos e lustres de cristal. Quando Isabel entrou, um murmúrio percorreu o auditório. Havia rostos conhecidos. Médicos que frequentavam o solar dos Ferreira, farmacêuticos respeitados, alguns nobres interessados em filantropia. Mas havia também curiosos que vieram apenas para ver a mulher escandalosa que havia rompido um noivado para viver isolada no campo. O diretor da Irmandade, Dr. Sebastião Mendes, a apresentou com cortesia respeitosa. "Senhores, temos hoje conosco a senhora Isabel de Souza Ferreira, que desenvolveu trabalho notável na área de medicina natural em Sintra. Convido-a a compartilhar suas experiências." Isabel se dirigiu ao pequeno púlpito com passos firmes. Olhou para o auditório. Havia cerca de 60 homens e meia dúzia de mulheres, todas esposas de benfeitores. "Senhores e senhoras", começou ela, sua voz clara ecoando no salão silencioso. "Vim aqui hoje falar sobre algo que nossa sociedade frequentemente esquece: a sabedoria das mulheres no cuidado da saúde." Um murmúrio de interesse percorreu a audiência. "Durante o último ano, trabalhei com plantas medicinais em Sintra, seguindo conhecimentos transmitidos por gerações de mulheres da minha família. Tratei de febres infantis, problemas digestivos, melancolia, feridas que não cicatrizavam com tratamentos convencionais." Ela fez uma pausa, olhando diretamente para alguns rostos conhecidos. "Sei que há rumores sobre minha conduta, sobre as razões que me levaram a deixar Lisboa. Não vim aqui me defender desses rumores. Vim apresentar resultados." Com gestos seguros, Isabel abriu a pasta que Antônio havia preparado e começou a mostrar seus registros. Desenhos detalhados de plantas, receitas testadas, casos documentados com nomes e resultados. "Em 12 meses, atendi 43 pessoas na região de Sintra. Dessas, 40 se recuperaram completamente, 2 tiveram melhoras significativas e apenas uma não respondeu ao tratamento. Estes não são números que devo aos mexericos, mas ao conhecimento aplicado com método e dedicação." Um médico na primeira fila levantou a mão. "Senhora Isabel, como podemos ter certeza de que essas curas não foram coincidências ou efeitos da imaginação?"
Isabel sorriu sem sombra de defensiva. Doutor, a mesma pergunta poderia ser feita sobre muitos tratamentos da medicina convencional. A diferença é que mantenho registros detalhados, acompanho cada caso e não curo apenas sintomas. Procuro compreender a pessoa inteira. Durante 40 minutos, Isabel falou sobre fitoterapia, sobre a importância de educar mulheres para serem agentes de saúde em suas comunidades, sobre a necessidade de valorizar conhecimentos tradicionais. Sua paixão pelo assunto era evidente, sua competência inegável. Quando terminou, o silêncio se estendeu por alguns segundos antes de explodir em aplausos calorosos. Dr. Mendes se aproximou do púlpito. Senhora Isabel, em nome da Irmandade, gostaria de propor algo. Estaríamos interessados em financiar a publicação de seu tratado sobre medicina natural para distribuição entre médicos e farmacêuticos de todo o país. Isabel sentiu o coração acelerar. Seria uma honra, doutor. Mas o que mais a emocionou foi ver, na plateia, várias mulheres tomando notas fervorosamente. Uma delas, uma jovem de uns 20 anos, se aproximou depois da palestra. Senhora Isabel, sou Helena Carvalho. Meu marido é médico aqui em Lisboa. Gostaria muito de aprender mais sobre seus métodos. Seria possível? Claro que sim, respondeu Isabel calorosamente. O conhecimento só tem valor quando é compartilhado. Na carruagem de volta a Sintra, Antônio olhava para Isabel com admiração clara. Você foi magnífica. Enfrentou todos os preconceitos com elegância e competência. Isabel se recostou no assento, finalmente permitindo-se sentir o cansaço da tensão. Sabe o que me deixou mais feliz? Não foram os aplausos dos homens. Foi ver aquelas mulheres interessadas em aprender. É por isso que tudo valeu a pena. E agora? O que vem depois? Isabel sorriu tomando a mão dele. Agora vamos para casa e vamos construir algo ainda maior. Naquela noite, ela escreveu em seu diário: Hoje descobri que a verdadeira vitória não é derrotar os inimigos, mas conquistar aliados para uma causa maior que nós mesmos. O ano de 1863 trouxe mudanças que transformariam não apenas a vida de Isabel, mas também a região de Sintra. O sucesso de sua apresentação na Irmandade da Misericórdia havia aberto portas inesperadas e plantado sementes que agora germinavam em projetos ambiciosos. A primeira manifestação concreta veio através de uma carta do Dr. Sebastião Mendes, acompanhada de um documento oficial que fez Isabel tremer de emoção ao ler. Antônio, chamou ela da biblioteca, onde acabara de abrir a correspondência matinal. Antônio, venha ver isto. Ele chegou correndo, preocupado com a urgência em sua voz, mas encontrou-a radiante, segurando papéis com mãos trêmulas de alegria. O que aconteceu? A Irmandade aprovou o financiamento, não apenas para publicar meu tratado, mas para estabelecer uma casa de amparo e instrução para órfãs aqui em Sintra. Antônio pegou os documentos, lendo-os com crescente espanto. Isabel, isto é extraordinário. Uma casa para meninas abandonadas, com educação formal e treinamento em artes práticas. Veja os detalhes do projeto, disse ela, apontando para uma seção específica. Não será apenas um orfanato comum. As meninas aprenderão a ler, escrever, fazer contas, mas também aprenderão sobre plantas medicinais, costura, administração doméstica, conhecimentos que lhes darão independência quando crescerem. Nos meses seguintes, a propriedade dos Ferreira se transformou num canteiro de obras. Uma ala inteira da casa foi adaptada para receber as primeiras órfãs. Antônio se revelou um organizador excepcional, supervisionando reformas, contratando trabalhadores, planejando uma biblioteca especialmente dedicada à educação das meninas. Você tem certeza de que quer fazer isto? Perguntou ele uma tarde enquanto observavam pedreiros construindo o que seria a sala de aulas. É um compromisso para toda a vida. Isabel, que segurava nos braços uma menina de 6 anos, a primeira órfã que havia chegado, encontrada vagando pelas ruas de Lisboa, sorriu com uma serenidade profunda. Antônio, pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta de alguma coisa. Esta é minha vocação. A menina em seus braços, que haviam batizado de Esperança, agarrava-se ao vestido de Isabel com a confiança instintiva que as crianças depositam em quem realmente as ama. Em setembro, a Casa de Amparo e Instrução Santa Mariana, nomeada em homenagem à avó de Isabel, recebeu oficialmente suas primeiras 10 órfãs, meninas entre 5 e 12 anos, vindas das ruas de Lisboa,
de famílias que não podiam sustentá-las, de situações de abandono que partiam o coração. Isabel estabeleceu uma rotina cuidadosamente planejada, manhãs dedicadas à educação formal, leitura, escrita, aritmética, geografia. Antônio, que havia finalmente superado sua aversão às salas de aula, revelou-se um professor extraordinário, especialmente em literatura e história. As tardes eram dedicadas a atividades práticas. No jardim de ervas, as meninas aprendiam a identificar plantas, preparar chás e ungüentos simples. Na cozinha, Rosa ensinava culinária básica e conservação de alimentos. Na sala de costura, uma costureira contratada da vila transmitia técnicas de bordado e confecção. Mas o que mais impressionava os visitantes que vinham conhecer a instituição era a atmosfera que Isabel havia criado. Não era um ambiente de caridade condescendente, mas de amor genuíno e respeito pela dignidade de cada criança. Como a senhora consegue isto? Perguntou Dona Helena Carvalho, a jovem que havia se interessado pelo trabalho de Isabel após a palestra em Lisboa e agora visitava regularmente a casa. Conseguir o quê? Perguntou Isabel enquanto observavam as meninas brincando no jardim após as aulas. Fazer com que elas pareçam felizes. Já visitei outros orfanatos, e as crianças sempre têm aquele ar triste, submisso. Estas meninas riem, fazem perguntas, parecem confiantes. Isabel refletiu por um momento antes de responder. Acho que é porque tentamos tratá-las não como objetos de caridade, mas como pessoas com potencial. Cada uma tem talentos únicos, sonhos próprios. Nossa função não é moldá-las segundo um padrão, mas ajudá-las a descobrir quem realmente são. À noite, quando as meninas dormiam nos quartos coletivos mais aconchegantes que haviam sido preparados, Isabel e Antônio se sentavam na biblioteca para planejar as atividades do dia seguinte, revisar o progresso de cada criança, discutir melhorias para o programa. Isabel, disse Antônio numa dessas noites de planejamento, há algo que quero falar com você. Ela ergueu os olhos dos cadernos onde anotava observações sobre o desenvolvimento das órfãs. Claro, do que se trata? Antônio se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim iluminado pela lua. Vendo você com essas crianças, vendo como criou algo tão belo aqui, tenho pensado muito sobre nossa conversa de meses atrás. Sobre recomeçar, sobre construir algo novo. E ele se voltou para encará-la, e havia em seus olhos uma ternura que fez o coração de Isabel acelerar. E acho que chegou a hora de construirmos algo juntos. Não apenas esta instituição, mas uma vida, uma família. Isabel sentiu lágrimas subirem aos olhos. Antônio, sei que sou apenas um professor viúvo, sem título nem fortuna. Sei que você poderia ter pretendentes mais adequados à sua posição social. Mas amo você, Isabel. Amo sua coragem, sua inteligência, sua generosidade. E se você me aceitar, prometo dedicar minha vida a fazer você feliz. Isabel se levantou e caminhou até ele, tomando suas mãos. Antônio Cardoso, você é o homem mais nobre que já conheci, não por sangue ou títulos, mas por caráter. Seria uma honra ser sua esposa. O beijo que se seguiu foi suave, respeitoso, mas carregado de toda a paixão contida que havia crescido entre eles durante meses de convivência, trabalho compartilhado e admiração mútua. Do jardim chegava o perfume das últimas rosas do outono, e Isabel soube que havia encontrado finalmente seu lugar no mundo, não como ornamento na vida de outro, mas como criadora de sua própria história. Na primavera de 1864, chegou a Sintra com uma explosão de cores que parecia celebrar a transformação completa da vida de Isabel. O jardim da Casa de Amparo florescia abundantemente, cuidado pelas mãos pequenas, mas dedicadas das órfãs, que agora considerava suas filhas de coração. O casamento havia sido marcado para uma manhã de maio, numa cerimônia simples na capela da vila. Isabel havia rejeitado todas as sugestões de Dona Teodora para uma festa elaborada em Lisboa, preferindo celebrar entre as pessoas que realmente importavam em sua nova vida. Na véspera da cerimônia, Isabel se encontrava na biblioteca da casa, revisando os últimos detalhes do programa educacional que seria implementado no outono, quando Rosa entrou carregando um embrulho cuidadosamente envolvido em papel de seda. Menina Isabel, chegou isto para a senhora, de Lisboa. Isabel abriu o pacote com curiosidade
e encontrou dentro um vestido de casamento como nunca havia visto. Não a elaboração excessiva dos trajes nupciais da aristocracia, mas algo de uma simplicidade elegante que a emocionou profundamente. O tecido era uma seda cream de qualidade excepcional. O corte era moderno, mas discreto, e havia bordados delicados de flores silvestres nas mangas e no corpete. Uma carta acompanhava o vestido. Minha cara Isabel. Estava escrito na letra trêmula de Dona Teodora. Sei que muitas vezes discordamos sobre o rumo de sua vida, mas vendo o que você construiu, a felicidade que encontrou, devo admitir que talvez sua sabedoria fosse maior que a minha. Este vestido foi feito especialmente para você, por uma costureira que admirou muito seu trabalho. Que você seja feliz em seu casamento, querida. Com todo o meu carinho e meu tardio reconhecimento. Teodora. Isabel segurou o vestido contra o peito, sentindo uma emoção profunda. Era, finalmente, a aceitação que não sabia que ainda desejava. Na manhã do casamento, acordou com o canto dos pássaros e o aroma das rosas que as órfãs haviam colhido para decorar a capela. Esperança, agora com 7 anos e a mais próxima a Isabel de todas as meninas, saltou em sua cama ainda de madrugada. Mãe Isabel, hoje você vai se casar com pai Antônio. Era assim que as meninas haviam começado a chamá-los, Mãe Isabel e pai Antônio, e o carinho espontâneo dessas palavras valia mais para Isabel que qualquer título de nobreza. Sim, minha querida, e você vai me ajudar a me vestir, não vai? A preparação foi uma celebração em si mesma. As órfãs mais velhas ajudaram Isabel a se vestir, enquanto as menores colheram flores para seu buquê. Rosa arrumou seus cabelos num coque simples, mas elegante, enfeitado com pequenas flores de alfazema do jardim. Quando Isabel desceu para o hall da casa, encontrou Antônio esperando-a, vestindo seu melhor terno. Não a grandiosidade aristocrática, mas a dignidade honesta de um homem de caráter. Seus olhos se iluminaram quando a viu, e ela soube que jamais havia se sentido tão bela. Está pronta? Perguntou ele, oferecendo-lhe o braço. Mais pronta do que jamais estive para qualquer coisa na vida. A caminhada até a capela foi uma procissão alegre. As órfãs seguiam atrás dos noivos, carregando cestas de pétalas de rosa que espalhavam pelo caminho. Os moradores da vila se alinhavam nas ruas, muitos dos quais Isabel havia tratado em algum momento, todos sorrindo e oferecendo bênçãos. Na capela aguardavam cerca de 50 pessoas. Não a multidão que havia sido planejada para seu casamento com Dom Francisco, mas cada rosto presente era de alguém que genuinamente os amava e apoiava sua união. Dona Helena Carvalho estava na primeira fila, ao lado de outras mulheres que haviam se interessado pelo trabalho de Isabel. Dr. Sebastião Mendes representava a Irmandade da Misericórdia, e para surpresa emocionante de Isabel, Dona Teodora havia vindo de Lisboa, sentada discretamente no fundo da capela. O pároco, Padre Manuel, um homem simples que havia conhecido Isabel através de seu trabalho com os pobres da vila, conduziu a cerimônia com calor genuíno. Antônio e Isabel, disse ele, vocês se unem hoje não apenas como marido e mulher, mas como parceiros numa obra que já demonstraram ser abençoada por Deus. Que esta união continue a gerar frutos de amor e serviço. Os votos que trocaram foram simples mas profundos, escritos por eles mesmos. Antônio, disse Isabel, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava as dele, você me ensinou que o amor verdadeiro não é posse, mas parceria. Prometo ser sua companheira em todas as aventuras que a vida nos trouxer, trabalhar ao seu lado na obra que começamos e amá-lo com toda a sinceridade do meu coração. Isabel, respondeu Antônio, sua voz emocionada, mas firme, você me devolveu a fé na vida e no futuro. Prometo protegê-la, respeitá-la, apoiar seus sonhos e compartilhar os meus com você. Prometo ser o pai amoroso que nossas meninas merecem e o companheiro que você escolheu. Quando se beijaram após o sim final, as órfãs gritaram de alegria e começaram a jogar pétalas de rosa, transformando a capela numa chuva perfumada de cores. A festa foi celebrada no jardim da Casa de Amparo. Mesas simples mas fartas foram armadas sob as parreiras, carregadas de pratos preparados pelas mulheres da vila. Música simples de guitarras e acordeões criou uma atmosfera de alegria genuína. Dona Teodora se aproximou de Isabel durante a festa. Minha cara, disse ela, tocando suavemente o rosto da enteada, devo pedir-lhe perdão.
Tentei forçá-la a viver a vida que eu achava adequada, quando você sempre soube melhor que eu o que a faria feliz. Não há nada a perdoar, madame. Cada experiência me trouxe até aqui. Você criou algo extraordinário, Isabel. Essas crianças, este trabalho. Você encontrou uma forma de amar que eu nunca compreendi. Quando o sol se pôs sobre Sintra, os convidados foram gradualmente partindo, deixando os recém-casados com suas órfãs no jardim iluminado por lanternas de papel. E agora? Perguntou Antônio, abraçando Isabel enquanto observavam as meninas brincando entre as roseiras. Agora continuamos, respondeu ela, construindo esta família, cuidando destas meninas, espalhando o conhecimento que pode libertar outras mulheres. E se chegarem mais órfãs? Isabel sorriu, olhando para a casa que havia se tornado lar para tantas crianças sem família. Então ampliaremos a casa. Há tanto sofrimento no mundo, Antônio. Se pudermos aliviá-lo um pouco, uma criança de cada vez, teremos vivido com propósito. Naquela noite, em seu quarto agora compartilhado, Isabel escreveu pela última vez em seu diário de solteira. Hoje compreendi que a felicidade verdadeira não vem de ter o que desejamos, mas de desejar o que temos. Não vem de ser amada pelo que aparentamos ser, mas por quem realmente somos. Encontrei tudo isso em Antônio, nessas crianças, nesta obra que é maior que nós dois. Sou finalmente completa. 15 anos depois, numa manhã dourada de outubro de 1879, Isabel Cardoso, pois havia adotado o sobrenome do marido com orgulho, ajustava a faixa da Ordem de Benemerência Social que acabara de receber do próprio rei. A Casa de Amparo e Instrução Santa Mariana agora abrigava 50 órfãs e havia se tornado modelo para instituições similares em todo o país. Dona Teodora, agora com cabelos completamente brancos, mas olhos brilhantes de orgulho, segurava no colo o caçula dos 3 filhos de Isabel e Antônio, um menino travesso de 4 anos que herdara os olhos inteligentes da mãe e o sorriso gentil do pai. Mãe Isabel, chamou Esperança, agora uma jovem de 22 anos, que se havia tornado a primeira professora formada pela própria casa. As meninas estão prontas para a cerimônia. Isabel se voltou para ver suas protegidas alinhadas no jardim, vestindo os uniformes azuis que ela havia desenhado. Não a rigidez militar dos orfanatos tradicionais, mas roupas práticas e bonitas que preservavam a dignidade de cada menina. Antônio se aproximou agora com cabelos grisalhos que lhe davam um ar ainda mais distinto, carregando a filha caçula do casal, uma menina de 6 anos que havia herdado a paixão da mãe pelas plantas. Pronta para o discurso? Perguntou ele. Isabel olhou ao redor, para o jardim que haviam cultivado juntos, para as meninas que haviam educado, para os filhos que haviam gerado, para a obra que haviam construído com as próprias mãos. Faz que pronta. A história de Isabel Ferreira. Conclusão final, respondeu ela, tocando a condecoração com dedos que ainda guardavam as marcas do trabalho honesto. Mais que pronta. Do outro lado do jardim, uma carruagem elegante parava junto ao portão. Isabel viu uma figura familiar descer. Margarida, agora viúva há 3 anos, vestida de luto fechado, visivelmente mais magra e com traços marcados pela amargura. Havia vindo, segundo a carta que enviara semanas antes, prestar seus respeitos a uma obra tão admirável. Isabel observou sem rancor a mulher que um dia quase havia destruído sua vida. Margarida parecia uma sombra do que fora. A beleza dourada havia se tornado palidez doentia. Os olhos verdes que um dia brilharam com malícia, agora carregavam apenas tristeza profunda. Vai recebê-la? Perguntou Antônio baixinho. Claro, respondeu Isabel. Todos merecem a chance de recomeçar. Quando se dirigiu ao pequeno púlpito armado no jardim para o discurso oficial, Isabel olhou para a plateia que havia se reunido para a cerimônia de entrega da condecoração. Autoridades de Lisboa, médicos que agora respeitavam seu trabalho, mulheres que haviam se inspirado em seu exemplo para criar suas próprias iniciativas, e as órfãs que ela havia ajudado a criar. Muitas já casadas, com filhos próprios, todas carregando os ensinamentos de dignidade e independência que haviam aprendido na casa. Senhoras e senhores, começou ela, sua voz ainda clara e firme aos 41 anos. Recebo esta honraria não apenas em meu nome, mas em nome de todas as mulheres que tiveram a coragem de escolher seus próprios destinos. Uma salva de palmas ecoou pelo jardim. Há 18 anos fiz uma escolha que muitos consideraram escandalosa.
Escolhi a verdade em vez da conveniência, a dignidade em lugar da segurança aparente. Hoje olho ao redor e vejo os frutos dessa escolha, não apenas em minha própria felicidade, mas nas vidas que pudemos tocar, nas crianças que pudemos educar, no conhecimento que pudemos preservar e transmitir. Isabel fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Antônio, que sorria com o orgulho de quem testemunhara cada passo da jornada. Aprendi que a verdadeira nobreza não vem do berço, mas das escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Que o amor verdadeiro não é aquele que nos prende, mas aquele que nos liberta para sermos nossa melhor versão, e que uma vida tem valor não pelo que acumulamos, mas pelo que deixamos como legado. As palavras ecoaram pelo jardim silencioso, e Isabel viu lágrimas nos olhos de muitas mulheres presentes, lágrimas de reconhecimento, de inspiração, de esperança. A todas as jovens que me escutam hoje, deixo este conselho: tenham coragem de escutar a voz do próprio coração. O mundo tentará dizer-lhes quem devem ser, como devem viver, com quem devem se casar, mas a única voz que verdadeiramente importa é aquela que sussurra em seu interior sobre seus sonhos, seus valores, seu propósito único neste mundo. Quando terminou, o silêncio se prolongou por alguns segundos antes de explodir na ovação mais calorosa que Isabel já havia recebido. Mas o que mais a emocionou foi ver Esperança e as outras ex-órfãs aplaudindo com lágrimas de orgulho, sabendo que carregavam consigo as sementes de transformação que plantariam em suas próprias vidas. Mais tarde, quando os convidados oficiais haviam partido e apenas a família permanecia no jardim, Isabel se encontrou frente a frente com Margarida, que havia aguardado pacientemente sua oportunidade de falar. Isabel, disse Margarida, sua voz quase um sussurro, vim pedir-lhe perdão. Isabel estudou o rosto da mulher que um dia considerara inimiga e viu apenas uma pessoa quebrada, carregando o peso das próprias escolhas. Margarida, o passado está no passado. Não para mim. Vivo todos os dias com a consciência do mal que tentei lhe fazer. E vendo o que você construiu, a felicidade que encontrou, Margarida parou, lutando contra as lágrimas. Compreendo que você sempre foi mais forte, mais sábia que eu. Isabel tocou gentilmente o braço da prima. Nenhuma de nós era sábia naquela época. Éramos apenas duas mulheres tentando encontrar nosso lugar num mundo que nos oferecia tão poucas opções. Você escolheu um caminho, eu escolhi outro. Mas meu caminho levou apenas à infelicidade. Francisco nunca foi o homem que eu imaginava. O casamento foi um desastre. Ele me traiu repetidamente. Morreu me deixando apenas dívidas e escândalo. Isabel sentiu uma profunda compaixão pela mulher diante dela. Margarida, você ainda é jovem. Pode recomeçar. Como? Aos 35 anos, viúva, sem recursos, sem reputação? Da mesma forma que eu comecei aos 26 anos, descobrindo quem você realmente é, quando para de tentar ser quem os outros esperam que seja. Margarida a olhou com uma mistura de esperança e desespero. Seria possível trabalhar aqui? De qualquer forma, lavando, cozinhando, qualquer coisa. Só preciso de um lugar para recomeçar. Isabel trocou um olhar com Antônio, que assentiu quase imperceptivelmente. Há sempre lugar para quem quer genuinamente recomeçar, Margarida. Mas será um trabalho duro, uma vida simples. É tudo o que quero agora, simplicidade, honestidade. Naquela noite, enquanto a família se reunia para o jantar, Isabel observou a mesa repleta. Antônio ao seu lado, seus 3 filhos, Esperança e 2 outras ex-órfãs que haviam voltado para visitar. Rosa, agora governanta oficial da casa, e Margarida, sentada discretamente numa ponta, ainda tímida, mas com um lampejo de esperança nos olhos. Mãe Isabel, disse seu filho mais velho, um rapaz de 12 anos que sonhava ser médico. Por que a senhora ajuda até pessoas que foram más com a senhora? Isabel refletiu por um momento antes de responder. Por que, meu querido? Descobri que a vingança não cura feridas, apenas cria feridas novas. Mas o perdão tem o poder de transformar tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Depois do jantar, quando as crianças dormiam e a casa estava silenciosa, Isabel e Antônio caminharam pelo jardim iluminado pela lua cheia. 17 anos de casamento haviam apenas aprofundado o amor entre eles, temperado agora pela cumplicidade de uma vida construída juntos. Tem algum arrependimento? Perguntou Antônio,
abraçando-a enquanto contemplavam as roseiras que eles próprios haviam plantado. Isabel se recostou no peito do marido, sentindo a segurança absoluta que só o amor verdadeiro pode oferecer. Nenhum, nem mesmo dos momentos mais difíceis, porque todos me trouxeram até aqui, até você, até esta vida que jamais poderia ter imaginado. E se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Isabel sorriu, lembrando-se da jovem que fora, tímida, obediente, vivendo a vida que outros haviam planejado para ela. Talvez mudasse apenas uma coisa. O quê? Teria tido coragem de ser eu mesma mais cedo. Eles permaneceram em silêncio, observando as estrelas que brilhavam sobre Sintra, sobre a casa que se havia tornado lar para tantas almas perdidas, sobre a vida que haviam construído com as próprias mãos e corações. Do jardim subia o perfume das ervas medicinais que Isabel continuava a cultivar, agora ensinadas por suas próprias filhas. Da casa chegava o murmúrio suave das órfãs dormindo em segurança. Do futuro vinha a promessa de novos desafios, novas crianças para amar, novos conhecimentos para descobrir e transmitir. Isabel Cardoso havia encontrado finalmente sua história, não aquela que outros haviam escrito para ela, mas a que ela mesma havia criado com coragem, amor e a convicção inabalável de que toda mulher tem o direito de escolher seu próprio destino. E nessa noite estrelada de outubro, enquanto o vento suave de Sintra acariciava seu rosto, ela soube que havia escolhido bem. A felicidade verdadeira não é um destino, mas uma jornada de coragem para ser autêntica, amor para servir aos outros e sabedoria para compreender que nossa maior riqueza está nas vidas que tocamos e transformamos.